Oi, bom dia. A gente vai estar cultuando a Deus, conversando a respeito da Bíblia, a respeito da revelação de Deus, não é? E estamos nesse intuito, nós estamos desde alguns dias trabalhando os salmos. A ideia é cristianizar os salmos, ou seja, aproveitar o máximo de cada salmo dentro dos princípios de Jesus, tá? Então a gente já viu o primeiro salmo, já vimos a primeira parte do segundo salmo e hoje a gente vai conversar sobre a segunda parte, né? Aqui está a primeira parte e agora aqui a segunda parte desse Salmo 2. E o que é que a gente pode aproveitar dele dentro da visão de Jesus? Então a gente vai estar analisando exatamente isso. Aí o Salmo diz assim, veja, vamos prestar bem atenção, né, ao texto. Ele diz assim: E eu ungi a meu rei sobre Sião. Aqui é como Deus falando a respeito do rei de Israel. Eu ungi o meu rei sobre Sião, o monte da minha santidade. E eu declarei decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és o meu filho e eu hoje te gerei. Pede-me pede-me e eu te darei as nações por herança e por tua propriedade os confins da terra. Com cetro de ferro tu as quebrarás, como vaso de oleiro tu as despedaçarás. Portanto, agora, reis, sede prudentes. Vós, juízes da terra, deixai serdes instruídos. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai ao filho com temor e alegrai-vos com tremor, né? Beijai o filho para que ele não se ire e pereçais no caminho, porque em breve a ira dele se acenderá. Bem-aventurados são todos os que confiam nele. Bom, a gente já sabe que isso aí tudo está falando do Filho de Deus, é o rei, o ungido de Deus, o rei ali de Israel. Se você quiser fazer como alguns teólogos, porque esse foi um arranjo que foi feito na história para poder identificar cada uma dessas coisas, inclusive entre os cristãos daquela época, entendeu? De pegar essas coisas e ajustar a Jesus, né? É de dizer que não está falando do rei, está falando de Jesus. É um arranjo que é feito. Na verdade, não pode ser feito isso. Isso é contrário. Por quê? O que está no coração do salmista não é Jesus. O que está no coração do salmista é o rei de Israel, o ungido de Deus, aquele que Deus, entre aspas, escolheu para ser o rei de Israel. Entende? Então, isso é que é a honestidade da teologia. E não fazermos costuras, arranjos. Uma hora está falando de Jesus, outra hora não está falando, né? Aqui, por exemplo, servir ao Senhor com temor e tremor, tudo bem. Beijai o filho para que ele não se ire. Mas que filho ele está falando? Não se irá? Deus? Jesus? Não, o rei. Então aqui, não, o outro é falando sobre Deus, sobre Jesus. Esse aqui está falando sobre o rei. Não, o salmista está falando do rei de Israel. Isso é honesto, entendeu? O cristianismo, a fé, Deus não precisa de arranjos, não precisa dessas criatividades que forçam o texto a falar o que o texto não está falando. Não precisa desses enganos, tá? Porque, inclusive, o que fala, o que marca o coração do ser humano não é o texto, é a ação do Espírito. O Espírito é quem ilumina para que a gente veja o texto, veja a tolice do texto, a tolice de quem escreveu
e mesmo na tolice a gente aprender, a gente perceber o que é de Deus e o que não é. É o Espírito que faz isso, e não esse arranjo teológico, essa maneira de tentar ludibriar as pessoas a respeito do que o texto bíblico está ensinando. Não, a Bíblia não precisa disso. Então vamos analisar. Entre as muitas coerências com Jesus, tá? E aí precisa de arranjos mesmo, tá? Mas entre essas coerências que tanto se cria, a gente coloca aqui o seguinte como comentário: servir ao Senhor com temor. Oh, isso aí é o correto, né? Aquele que tremou lá na frente, se ele tiver o mesmo sentido desse temor, tudo bem. Mas veja só, a princípio, esta afirmativa é coerente com Jesus. Servir ao Senhor com temor. Inclusive, a gente vai ver na Bíblia que o próprio Deus é quem diz: vocês não são capazes de ter temor. Agora, eu vou colocar temor em vocês. Não é medo, não. Temor é paixão, vontade, anseio, aquela coisa natural, espontânea em relação a Deus. É Ele quem coloca, tá bom? Então veja, a princípio, esta afirmativa é coerente com Jesus, porém o contexto mostra a deficiência da compreensão do salmista. Ele está dizendo que servir a Deus é buscar agradar ao rei. Olhe, reis, agrade ele. Olhe, juízes, agrade ele. Entendeu? Para que ele não se ire. Olha aqui. Ao rei para que ele não se ire e atue com violência contra seus inimigos, com autorização e condições dadas pelo próprio Deus. Isso aí, veja só, a princípio, né, servir ao Senhor com temor. Isso aí é totalmente ligado a Jesus. Agora, o que realmente o salmista está querendo falar nesse texto, aí é contrário a Jesus. Entendeu? Agora vamos ver aqui. Entre as incoerências com Jesus no texto, aí tem aqui 6 coisas que eu vou chamar a atenção. Primeiro, ungir meu rei. É o que está no texto. Prepotência. É o que está escrito aí, somente isso. Prepotência. Né? O salmista dá o sentido de que Deus escolheu o rei de Israel como seu único. E em função dele, agiria contra tudo e todos que fossem seus inimigos. É isso que está no texto. Tá? E isso é incoerente. Isso é totalmente incoerente a Jesus. Olha, já não está casando com Jesus, né? Então não é. Se não casa, se não é coerente com Jesus, não é da revelação de Deus. É do coração bem intencionado do salmista, mas não é da revelação. Segunda coisa, o monte da minha santidade é o que está no texto. O monte da minha santidade. Jesus disse à mulher samaritana que Deus não escolhe lugar para ser seu, mas sim as pessoas em qualquer lugar do mundo. Olha que coisa, a incoerência. Não, é o Monte Sinai. Não, Deus não escolhe lugar. Quem é que vai dizer o que é o correto? Jesus. O resto é da a cabecinha dos seres humanos. Tá bom? Terceiro, tu és meu filho, o texto diz, falando para o rei, olha, tu és o meu filho, né? Para o salmista, ser rei de Israel era ser ungido, gente acima dos outros, gente acima das outras pessoas. São deuses como as outras nações, mas não são deuses como as outras nações diziam dos seus reis, mas que era quase a mesma coisa. O Deus, né, por exemplo, das outras nações, não era poderoso no sentido religioso, espiritual, não. Mas como era filho de Deus, ele não usava poderes, ele não tinha poderes, né, a não ser aqueles que eram poderes humanos, né, mas eram considerados de Deus. Os imperadores eram deuses, os imperadores romanos e outros. Mas não no sentido de um Deus todo-poderoso, mas de alguém muito poderoso,
Essa era a ideia. Foi alguém escolhido por Deus para, né, ser o imperador, para ser o chefão ali daquele país, ou daquele império. Muito bem. Tu és o meu filho. Isso aí tem muito de prepotência. 4. Pede e te darei as nações. Outra prepotência. Sabe o que é isso aí? Intolerância. Sabe o que é isso aí? É a nação judaica dizendo assim: nós estamos acima de todos vocês. Não tem nada a ver com Jesus isso aí. Isso aí é da prepotência do salmista. Nós estamos acima, nós somos os únicos de Deus e nós estamos acima de vocês. É essa vaidade que está aí no texto, né? No texto. Pede e eu te darei as nações. O salmista acredita, né? Acredita Deus disposto a atender ao rei, mesmo que seja para o prejuízo de outras nações. Não importa se os outros vão ter prejuízos, não importa se os outros vão morrer. O importante é que Deus, né, entregou ao rei o poder sobre a vida das pessoas. Isso não tem nada a ver com Jesus. Totalmente fora dos ensinos e propósitos de Jesus. Tá? 6. Servir ao Senhor com tremor. Nos versos 9 a 12, o salmista faz um alerta ao mundo, às outras nações. Sejam prudentes, tenham medo do rei de Israel. Tenham medo dele, né? Façam de tudo para que ele não se ire contra vocês. Isso não tem nada a ver com Jesus. É por isso que Jesus diz: olha, vocês não são filhos de Deus, não. Vocês são filhos do diabo. Essa prepotência de vocês, essa vaidade, essa intolerância de vocês em relação aos outros. Deus ama todo mundo, Deus ama vocês, mas Deus ama também igualmente todo mundo, sem exceção. Agora, essa prepotência doentia, diabólica que vocês têm, né, é que impede vocês de perceberem isso, vaidosos, hipócritas. Entendeu? Esse é o versículo, né, aliás, é o ponto 6, mostrando, não é, essa incoerência do Salmo 2 em relação a Jesus. Pode ser bonitinho para quem é vaidoso, orgulhoso, para quem gosta de ser prepotente em nome de... Pode ser lindinho para isso. Mas para Jesus não tem nada a ver com Jesus Cristo. Tá bom? Então esse é o Salmo 2, é o que a gente conversa hoje. Vamos aqui ver os nossos motivos de oração para hoje, né? Os motivos de oração. Então aqui está. Agradecemos por ele querer abençoar todos, sem exceção. Querer abençoar todas as pessoas, todas, sem nenhuma exceção. Louvado seja Deus. É por isso que nós somos também abençoados. Né? Saiamos dessa ideia daqueles israelitas de que eles, não, Deus abençoa a mim e aos outros não. Não, Deus só me abençoa. Eu só sou digno de ser abençoado porque na misericórdia dele, ele abre isso para todo ser humano. Eu não sou melhor do que eles, nem eles são melhores do que eu. Eu sou tão indigno quanto eles, tão indigno. Mas assim mesmo ele me abençoa, como ele abençoa qualquer outra pessoa. Segundo, agradecemos por ele querer o melhor para todo mundo no mundo. E isso faz a gente descansar. A gente pode descansar que Deus sabe como fazer, apesar de nós, apesar das nossas, né, intrigas, apesar o amor ao dinheiro não é a causa de todos os males, apesar desses males que a gente provoca amando, né, o dinheiro, o capital, o lucro, o ganho, a riqueza, apesar desses males que a gente provoca, ele sabe cuidar da gente e ele quer o melhor para a gente, ele quer o melhor para todo mundo. Entendeu? Por ter muita misericórdia para conosco. Agradecemos a Deus por ele ter tanta misericórdia conosco. Agradecemos também pelos que cultuam conosco sempre,
sempre. Nós agradecemos também pelos aniversariantes de hoje, né? Nós vamos fazer contato com alguns, falando que a gente orou por eles agora, e são nomes que a gente tem, outros nomes a gente não tem, pelos cuidados, e esses nomes são aqueles que o Facebook nos informa, né? Então a gente ora. Deus não deixa de abençoar os outros porque a gente não orou não, tá? Deus ama essas pessoas mesmo a gente não orando por elas. Agradecemos também pelos cuidados com enfermos e desprotegidos. Enfermos e desprotegidos, né? Agradecemos também pelos anjos, minha lista de oração com iniciais G, H, I, J, K, L e M. Tá? Então, iniciais com esses nomes na minha lista de oração, então a gente ora, hoje é o meu dia de orar por eles. Pedimos, por favor, Senhor, nos faça ser bênçãos para este mundo. Tá difícil. Não é por causa do mundo, não. O mundo é ótimo. É porque a nossa vaidade, o joio no meio da gente, atrapalha bastante. Né? Tira todo o nosso preconceito contra pessoas. E a gente tem muito preconceito. Quando nos evangelizaram, nos encheram de preconceitos. Na cabeça de muitos teólogos e muitos líderes religiosos, ser cristão é ser uma pessoa altamente preconceituosa. Nada a ver com Jesus. Pedimos, por favor, nos faça defender todo mundo ao nosso redor. Até aqueles que a gente não concorda. A gente defender o direito que eles têm de serem diferentes. Eu não concordo, mas louvo a Deus. Muito obrigado pela oportunidade que ele tem de ser quem ele é. A gente não quer, né? A gente não quer direitos para a gente ser livre, para a gente ser quem a gente quer. A gente também louva a Deus porque as pessoas também têm esse direito, tá? Que pedimos, por favor, que nossa vivência não atrapalhe pessoas de chegarem ao céu. Que as pessoas não encontrem em nós motivos para não buscar Jesus. Que ele nos ajude nisso. Pedimos também, não nos deixe favorecer a ganância dos ricos. Tira de nós isso, Senhor. A gente tem, né? A gente apoia demais a ganância. A gente acha normal, a gente aceita, a gente aprova até. Tem gente que briga até para defender o interesse, a ganância que os ricos têm sobre os pobres, né? Então, que ele não deixe a gente favorecer a essa ganância. E também usa-nos como defensores de uma ótima educação pública. Que a gente seja defensor, que a gente brigue, né, para que a educação seja cada vez melhor. Tá bom? Para que todo mundo ganhe a mesma coisa. Tá? Todo mundo ganha a mesma coisa. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.